Olá pessoal, meu nome é Anderson, prazer em recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o texto Discurso sobre a Servidão Voluntária, escrito no século XVI pelo pensador e humanista Etienne de La Boétie, um texto que trata sobre a tirania, sobre a perda da liberdade e sobre a adesão voluntária de indivíduos a processos de dominação. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Etienne de La Boétie teve uma existência curta, viveu apenas 32 anos. Ele nasceu na França em 1530 e morreu em 1562. Ele era órfão de pai, foi educado pelo tio, que era um padre, e, portanto, recebeu uma educação sólida, uma educação renascentista, como era comum no período àqueles que tinham acesso à educação naturalmente. Essa educação clássica influenciou o seu trabalho, né? Ele publicou vários textos, várias traduções do grego de Plutarco, Xenofonte, produziu várias cartas, e a sua obra mais conhecida, mais famosa, é esse texto que nós estamos analisando hoje. E esse texto foi publicado depois da sua morte pelo seu amigo Michel de Montaigne, um famoso renascentista francês. Os dois eram grandes amigos e Montaigne recebeu toda a obra de Etienne através de testamento. Lembrando que Etienne produziu, né, ele escreveu esse texto em 1548, ele tinha 18 anos, era praticamente uma criança na época. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui a obra que eu estudei. Eu digo a obra que eu estudei porque ela é emprestada, foi o meu amigo Rodrigo Caetano que me emprestou no nosso último encontro, nossa última conversa. Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo pela gentileza e pela indicação da leitura. Na verdade, eu já conhecia, né, havia ouvido falar desse texto, e a leitura estava na fila, mas como ele me emprestou o livro, eu resolvi adiantar. Vou mostrar para vocês aqui, é um texto curto, nessa edição aqui, que é da editora Edipro, e com o prefácio do Leandro Carnal, com a introdução e notas do Paul Bonnefond e da tradução da Evelyn Tesch. É um texto de 79 páginas, nessa diagramação aqui, vou mostrar para vocês, com letrinha pequena, mas dessas 79 páginas, 30 são destinadas à introdução e ao prefácio, ou seja, é um texto de 49 páginas, é um texto que, numa leitura tranquila, vai te tomar em torno de 2 horas, né? Em torno disso aí. Mas, como nós dissemos, é um texto que reflete sobre a tirania, sobre a perda da liberdade e sobre a adesão dos indivíduos, né, a processos de dominação e de controle. O Etienne de La Boétie, ele vai usar exemplos clássicos, né, de tiranos e de tiranias, por questões de segurança, é claro, né? E o autor aqui, ele é cuidadoso para evitar embaraços, né, com o governo da época. A questão central é colocada: qual a razão? Por que motivo os indivíduos, na sua coletividade, né, como é possível que centenas, milhares, dezenas de milhares de indivíduos eles aceitem passivamente, tranquilamente, o domínio de um único tirano, de um único indivíduo, sendo que, na prática, esse tirano ele não tem mecanismos repressivos suficientes para manter toda uma população, né? Todas essas pessoas sob o seu jugo. E no decorrer do texto, Etienne ele apontará 3 argumentos, né, principais que ele considera como responsáveis pela manutenção dos indivíduos em processos e condições de servidão. O primeiro seria o hábito, né, o costume. Muitas vezes o indivíduo ele já nasce na condição de dominado, né, de servo, de submisso, e essa condição ela é reproduzida ao longo de toda a sua vida. E ela é balizada pela educação, pelo hábito, mas não é apenas só isso. Muitas vezes ele é dominado, ele era um indivíduo livre que era dominado, mas em razão da força, né, e da rotina da dominação, ele acaba cedendo. E ele usa bastante o argumento da domesticação, né, de animais. Eles usam o exemplo do cavalo, que no início
Ele, antes de ser montado, né, de servir aos homens, ele escoiceia, ele morde o freio, né, ele não aceita o arreio, mas pela repetição, pela insistência e pela força, ele acaba cedendo e acaba seguindo aí o seu adestrador, né, digamos assim. O segundo ponto seria a transformação de indivíduos em sujeitos efeminados. E efeminados aqui a gente ressalta que não tem o mesmo sentido de hoje, que seria um termo preconceituoso, no sentido de frágil, né, de feminino, mas efeminados no sentido de apático, de alienado, de inerte. E ele aponta que a principal tática utilizada pelos tiranos, né, pelos governos autoritários, para deixar os cidadãos nessa condição, seria os jogos, o entretenimento, né, a distração, e ele vai buscar referência no pão e no circo, né, utilizado largamente em Roma, e de outros exemplos antigos também, onde a atenção dos indivíduos ela é desviada de problemas sérios, problemas que fustigam a sociedade, e essa atenção ela é diluída em prazeres momentâneos, né? E o terceiro ponto, o terceiro argumento do autor é que a tirania se reproduz com tanta facilidade porque existe um tirano dentro de cada indivíduo, né? Nós somos todos tiranetes, podemos dizer assim. Nós sofremos a opressão e reproduzimos essa opressão. E não apenas isso, nós temos expectativa, né, de ascender à condição de tirania superior, intensificar essa tirania. Então, o líder autocrático, né, o líder violento, o tirano, ele funda o seu domínio num grupo de indivíduos próximos, né, e esse grupo reproduz essa lógica de dominação para um grupo maior à sua volta, e dessa maneira você vai replicando todo o processo de dominação até que ele esteja completamente enraizado na sociedade. É assim que Etienne ele termina sua explicação, sua argumentação, no sentido de especificar os processos de submissão. Ele argumenta que o caminho para você quebrar o ciclo da tirania, né, o ciclo da servidão, é simplesmente não mais alimentar a fogueira do autoritarismo, né? Seria quase um processo de desobediência civil. E nesse ponto ele é considerado aí por alguns autores como o precursor da proposta de desobediência civil, como antídoto a governos autoritários. É importante contextualizar, né, todo o ambiente que proporcionou e que influenciou a redação desse texto. O século XV na França foi um século bastante problemático, foi um século autoritário, né, com conflitos civis, com conflitos religiosos entre católicos e protestantes, né, que vai resultar aí na noite de São Bartolomeu, algumas décadas depois, com o massacre em massa de protestantes. E a França vive o seu processo de consolidação do absolutismo, que vai chegar ao seu ápice no século seguinte, com a coroação do Luís XIV, o Rei Sol, que disse a famosa frase, né, o Estado sou eu. Mas apesar dos quase 500 anos do texto, a mensagem é bastante atual e mostra, né, o fascínio que o ser humano tem pelo autoritarismo, pela centralização, pela expressão da força, né? E principalmente trabalha a ideia de a relação entre submissão e liberdade, né? O custo que cada um tem, porque em certa medida, quando você é submisso e você não toma decisões, isso garante um certo conforto de não ter que usar a sua liberdade, né? Porque quando você é instado a escolher, você geralmente entra num processo de angústia, porque a escolha carrega em si a responsabilidade das consequências, né? Ao passo que quando você é submisso, quando você é mandado, você não tem responsabilidade, né, sobre essas circunstâncias. E o texto também é bastante atual, porque nós, curiosamente, vivemos uma época, né, onde nós temos leis, nós temos o Estado de Direito, nós temos Constituição, nós temos mecanismos de freios, né, e contrapesos para moderar o poder dos governantes, mas mesmo assim, hoje nós vemos indivíduos
clamando por autoritarismo, né? Clamando por falta de liberdade, clamando por opressão, né? Com a ideia de que, confundindo muitas vezes a ideia de autoritarismo com autoridade, né? Porque a autoridade, ao menos no meu entendimento, ela é fundamental para a organização da vida pública, considerando que os indivíduos eles pensam de maneira diferente e muitas vezes a autoridade pública, né, a autoridade do Estado, a autoridade das instituições, ela é necessária para a mediação dos conflitos e pela viabilização da convivência pública, né? Mas o que é muito diferente do autoritarismo, né, da concentração de poder na mão de indivíduos que vão ignorar as leis, ou muitas vezes vão distorcer as leis para poder legitimar ações egoístas, né? Mas, enfim, o objetivo do nosso vídeo de hoje era falar brevemente sobre esse texto, um texto bastante interessante, bastante atual, e que nós fortemente recomendamos a leitura, né? E novamente agradeço aqui o meu amigo Rodrigo Caetano por ter me emprestado o livro. E nós encerramos esse vídeo aqui pedindo novamente que, se caso você não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal e que nos acompanhe aqui no YouTube. Agradeço muito pela atenção, um abraço e até a próxima.